O mercado editorial de tradução não é feito só de literatura, ele é feito também de ciências humanas. E não é possível abordá-lo só com conhecimento de língua. É sobre isso que nós vamos falar agora. As pessoas que fazem cursos de letras com especialização em tradução acreditam que basta saber bem uma língua de partida e razoavelmente português é possível abordar o mercado editorial. Eu garanto que não é suficiente. O mercado editorial exige uma formação especializada. Em primeiro lugar, ele é vasto. Então é preciso saber em que nicho você consegue se encaixar. Em segundo lugar, é preciso saber que você vai encontrar uma concorrência formidável. Em terceiro lugar, é preciso saber que o editor espera de você não só o conhecimento de uma língua, ele espera de você um conhecimento firme, seguro e abrangente da língua portuguesa. E também um conhecimento de fundo sobre a matéria com a qual ele trabalha. As matérias geralmente trabalhadas no mercado editorial se inserem naquilo comumente chamado de ciências humanas. Vamos aqui inserir nas ciências humanas, para ficar mais claro, coisas como filosofia, história, ciências sociais, sociologia, artes e áreas afins. Quando o aluno sai de um curso de tradução, ele provavelmente tem uma formação mediana em literatura e uma formação nula nessas matérias que eu acabei de citar. Muita gente acha que coisa técnica se insere apenas nas áreas de engenharia, medicina ou ciências exatas em geral, biologia e coisas do gênero. Não, as ciências humanas têm uma terminologia muito ampla. Por quê? Porque cada autor, cada pensador tem a sua terminologia própria. E para cada pensador abordado numa tradução, vai ser necessário estar a par de toda a terminologia que ele usa. Ocorre que o arco de conhecimentos abarcado pelas ciências humanas é enorme. Se nós formos pensar que ele começa lá na Grécia Antiga e vem até hoje, e que significa o conhecimento acumulado em todo o mundo ocidental durante todos esses milênios, a coisa é praticamente infinita. O tradutor que sai hoje de uma escola de tradução, com certeza fez o curso fundamental e o segundo ciclo a partir da década de 90. O pessoal que está na ativa hoje, grande parte dessas pessoas é de uma geração que enfrentou um outro tipo de ensino. A história do nosso ensino sofreu uma guinada a partir da década de 60. Antes, nós tínhamos escolas públicas que atendiam a uma elite. E essa elite ia sendo peneirada ao longo do tempo. E a primeira peneira que acontecia era no exame de admissão ao ginásio. Então, com uns 11 anos mais ou menos, a criança passava por esse exame, uma grande parte caía fora e acabava entrando no mercado do trabalho das artes técnicas, dos ofícios, né? Entrava no mercado de trabalho dos ofícios, não fazia o ginásio. E depois esse pessoal que entrava para o ginásio, que seria a segunda parte do primeiro ciclo que temos hoje, esse pessoal depois acabava entrando para o curso científico, etc., e depois fazendo vestibular para as universidades. O que aconteceu a partir da década de 60?
Ocorreram algumas coisas boas e outras coisas bem ruins. O que ocorreu de bom? Esse peneiramento acabou. Então o primeiro ciclo se estendeu e acabou sendo obrigatório, não é? Aquilo que começa desde que a criança ingressa na escola até quando ela vai entra para o segundo ciclo. Agora, o que foi que aconteceu de ruim? O que aconteceu de ruim é que o ensino começou a atender a interesses mais pragmáticos. Era preciso, segundo constava, atender às necessidades do mercado. Existem implicações maiores em torno disso, não foi, isso aí era o que se alegava, mas na verdade existem outras implicações que não cabe aqui comentar. O que ocorreu em consequência de uma dessas implicações mais sérias, foi que os estudos de humanidades começaram a ser alijados por se achar que eram desnecessários. Acontece que esses estudos de humanidades, que eram bastante aprofundados no esquema anterior, formavam indivíduos com bom conhecimento desse tipo de matéria. Havia, por exemplo, música, eram oferecidas línguas diversas e não só inglês, aprendia-se filosofia, história, eram oferecidas diversas línguas, como por exemplo o francês, o latim e até o grego, além do espanhol. Então, o que acontece? Quando a pessoa chegava ao vestibular, ela tinha uma formação humanística bastante sólida. Hoje, a pessoa que vai para um curso de ciências exatas fica completamente sem essa formação, e quem vai para um curso de ciências humanas entra cru. Entra sem esse tipo de formação. A pessoa que faz um curso de tradução numa faculdade de letras também não tem esse tipo de formação. Ele teria, teoricamente, uma formação em literatura. Mas eu não sei até que ponto o tempo oferecido de estudos de literatura para quem acaba se especializando em tradução é suficiente. Mas hoje, como nós não estamos tratando de literatura hoje, vamos continuar falando de ciências humanas. Como suprir essa enorme deficiência? Como entrar no mercado editorial sem ter a formação, entre aspas, técnica para traduzir ciências humanas? A resposta não é fácil. Primeiro, como tudo, é preciso gostar. Se você gostar das áreas de ciências humanas, você vai precisar começar a ler muito. Eu sugiro que você comece tendo ótimas leituras de história, já desde a história antiga, passando pela história medieval, história moderna, as guerras todas que houve, as implicações econômicas dos conflitos, etc. Essa é só uma parte. Com isso daí já é possível adquirir uma boa terminologia de ciências sociais e ciências políticas. Por outro lado, existe a parte filosófica. Essa é muito mais complicada. A filosofia exige estudos muito sérios, muito firmes. É necessário ter enorme força de vontade e gostar de filosofia. Então, isso sem falar de artes, isso sem falar de música, eu vejo a falta de formação em música é uma coisa fantástica. Eu vejo assim em traduções, quando entra em música, o tradutor se perde. No Brasil não se tem a menor noção de terminologia musical. Como suprir isso? Se a pessoa não vem de uma dessas áreas, porque também é possível que alguém formado em alguma dessas áreas resolva traduzir. Perfeito! Aí nesse momento ele vai precisar adquirir conhecimentos e técnica de tradução para se completar. Se a pessoa tem conhecimentos de língua e de técnicas de tradução, mas não tem conhecimentos dessa área, o que eu sugiro? Primeiro, a leitura, como eu falei, e segundo, a possibilidade de acompanhar como ouvinte aulas em faculdades que
ofereçam esses conhecimentos. Acho que é uma boa maneira de adquirir esses conhecimentos necessários. Agora, o tempo é grande, não é assim da noite para o dia. Então, às vezes eu vejo, como é que eu entro na área editorial? Olha, não sei, é preciso fazer testes, não é? E ter a humildade de repente não passou no teste, perceber por quê e começar a estudar seriamente. E não achar que também, não gosto de ciências humanas, eu vou para a área de literatura. Não, e não achar também que traduzir literatura é fácil, de jeito nenhum. Até porque dentro da literatura o tradutor pode tropeçar com alusões, menções de coisas assim, que pertencem à área de ciências humanas. E ele, de repente, não percebe. Ele não percebe que por trás de uma frase simples, de repente, de uma personagem, se encontra um pensamento de, sei lá, Kant, não é? Ele não percebe que é o cara que está tocando num piano uma determinada peça musical, que aquilo lá ele está falando de uma tonalidade, enfim, que é preciso saber do que está falando. O tradutor é aquele sujeito que vai aprender a vida inteira. Ele nunca vai deixar de aprender. E para finalizar, vou dizer uma coisa: as editoras estão loucas atrás de bons tradutores. E o pessoal velho, aquele que fez a boa escola, esse daí já está em vias de pendurar a chuteira. Tá bom? Até breve.